Livro de Números, capítulo 22, a partir do versículo 1. Diz assim: Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Estou bem certo que Deus vai desmanchar bruxarias aqui nessa noite. Bem certo, porque Ele havia me levado para essa palavra. Então, tenho certeza que se de repente aquele problema teu que está insistindo na tua vida e não resolve, se for por motivo de bruxaria, hoje é o fim desse problema. Eu digo isso pelo poder da palavra de Deus. Glórias ao Senhor. Essa palavra que nos mostra que Deus trabalha no silêncio enquanto o seu povo caminha. O livro de Números conta a trajetória do povo de Israel no deserto. O nome legítimo de Números não é Números, é no deserto, porque conta os 40 anos que eles passaram peregrinando. E aqui exatamente o povo está conquistando algumas terras e acabaram de derrotar os amorreus. O povo de Israel saiu do Egito, estão avançando para aquela Jerusalém que era o alvo deles, caminhando por um deserto, sem rei, sem exército, mas vencendo nações, porque Deus é inexplicável. As roupas não envelhecem, os sapatos não se gastam, e o povo vai caminhando, sustentado do frio, protegido do calor. E quando eles chegam aqui na margem de Jericó, próximo às campinas de Moabe, o rei de Moabe, chamado Balaque, ele se amedronta. Não só ele, a Bíblia diz que os moabitas estão assustados. O versículo 3 diz que Moabe andava angustiado. A palavra angustiado aqui significa sem dormir. Moabe estava com insônia por saber que o povo de Israel estava acampado perto de suas terras. Moabe não conseguia dormir. E eu quero desde já aqui inverter uma situação que muitas vezes a igreja passa e que nós admitimos, que nós omitimos, que nós negligenciamos. Não é você que tem que ficar sem dormir por causa do teu problema, do teu adversário. É o teu adversário que tem que ficar com insônia por saber que você é filho de Deus. Vamos inverter os papéis, porque o nosso Deus é maior, Ele é incomparável. Nessa noite vai cair por terra essas mentiras de Satanás. A tua família é de Jesus, a tua casa é de Jesus, teu casamento é de Jesus, tua saúde é de Jesus. Vai cair por terra toda mentira de Satanás contra a tua vida hoje. A palavra Balaque, a raiz dessa palavra significa semeador de contendas. Balaque resolveu não enfrentar o povo de Israel através de um exército. Balaque resolveu enfrentar o povo de Israel sobrenaturalmente. E aqui nós aprendemos uma coisa importante: nem sempre o nosso adversário vai nos afrontar, ele vai agir ao redor. Nem sempre a igreja vai ser perseguida frontalmente, às vezes ele vai semear contenda no meio da igreja, para que ela seja destruída de dentro para fora e não de fora para dentro. Ele não vem com seu exército, ele implanta no meio do povo. Era isso que Balaque queria fazer. Aí ele chama o profeta, um adivinho, um agoureiro, muito conceituado, testemunhado pela própria palavra de Deus, que diz que quem ele abençoava era abençoado, quem Balaão amaldiçoava era amaldiçoado. Um feiticeiro de mão cheia, um homem que seu único interesse não era agradar a Deus nenhum, seu único interesse era valores, dinheiro.
Tanto que a Bíblia diz no versículo 7, diz que os anciãos dos midianitas foram com o preço dos encantamentos nas mãos para chegar até diante de Balaão. Eles já pegaram o suborno, o contrato daquilo, já foi com o dinheiro nas mãos, não estava nem na bagagem, nem na mala, para Balaão logo ver o valor. Agora é interessante que os midianitas e os moabitas se unem aqui, dois povos que são inimigos uns dos outros, Moabe e Midian, mas que sendo inimigos se unem para lutar contra o povo de Deus. E é assim que acontece. Muitas vezes o adversário age contra nós, juntando situações e pessoas que não se dão, mas que se tornam amigas para ficar contra a igreja. Moabe, de onde Balaque era rei, já é uma terra que nasceu do pecado. Moabe foi filho de Ló com a sua filha mais velha através de um incesto. Que embriagado, teve um filho com sua própria filha, nasceu Moabe. Uma nação que já nasceu corrompida. Uma nação que já nasceu no pecado. E agora o povo de Deus tem que passar pelo meio desse povo. O povo de Deus tem que enfrentar essas situações. Esta terra tem que ser purificada. E somente Deus pode fazer isso. E aí, quando eles chegam para contratar Balaão, Deus começa a agir. E Deus pergunta para Balaão no versículo 9: quem são esses homens que estão contigo? Deus começa a testar Balaão. Se Deus perguntar para cada um de nós aqui nessa noite: quem são essas pessoas com as quais você está andando? O que você teria para responder? Que tipo de gente você está se relacionando? Por que você está andando com essas pessoas? Por que você está aceitando? Está concordando? Foi isso que Deus perguntou para Balaão. E Balaão disse: o rei dos Moabitas me enviou. Não sou culpado, mas aceita. Sabe que veio de lá, por que aceita? Não veio dos Moabitas? Por que aceita? Então Deus vai provando Balaão. Balaão é tentado por um suborno. E Deus proíbe Balaão de aceitar e amaldiçoar o povo de Israel. No entanto, ele é subornado novamente. E a palavra de Deus diz que levaram para ele uma oferta maior. Versículo 15 diz: porém Balaque prosseguiu, insistiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles. Versículo 17: porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa este povo. Está aumentando o valor do suborno. Mandou homens de mais autoridade para chamar Balaão. O que você quiser, o que você pedir, te será feito. Então Balaão vai. E é onde nós vamos ver que por 3 vezes a jumenta de Balaão tentou impedi-lo de continuar. É onde nós vemos Deus usa a boca da jumenta para livrar Balaão. E por que Deus queria livrar Balaão? Não por Balaão, mas pelo seu povo. Porque para Deus era fácil matar Balaão, muito fácil. Mas Deus ia fazer algo muito maior, usando o próprio contratado de Satanás em benefício do seu povo. Se o adversário achou nessa noite que ia prevalecer contra a tua vida por causa dessa bruxaria, a bênção que vai vir na sua vida será muito maior do que a que viria se não fosse esse problema. Sabe por que Deus permitiu que acontecesse algo nesse sentido na tua vida? Porque a bênção vai ser maior. Para Deus seria fácil impedir que esse mal chegasse na tua vida. Para Deus não é nada isso aí, meu irmão. Mas Ele quer que a glória dEle seja maior na sua vida. E o anjo do Senhor então apareceu. Deus abriu os olhos de Balaão. E Balaão viu o anjo. E entendeu porque a jumenta não queria continuar. Para livrar Balaão. Porque a Bíblia diz no versículo 22 que o anjo do Senhor estava no caminho por adversário. Ai daquele que tem o anjo do Senhor por adversário. Não teve um na história e jamais terá alguém que se colocou diante do anjo do Senhor e venceu. Esse anjo do Senhor não é um anjo, é o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor é invicto. Esse anjo do Senhor não tem cicatriz. Não é invicto porque ele já lutou e cansou de lutar. E aquele soldado cheio de cicatrizes como honra da sua invencibilidade. Não! Sequer foi tocado. Ele não tem cicatriz de batalha. É um anjo invicto. E esse anjo se colocou diante de Balaão com a sua espada desembainhada, conforme o versículo 23. Ele já tinha tirado da bainha, esperando que Balaão passasse, e o pescoço dele ia ser decepado ali. No entanto, Deus, com seu plano maior, orienta Balaão, e Balaão está no alto de um monte, e Balaque está esperando que ele amaldiçoe o povo. Versículo 41 do capítulo 22, Balaque toma Balaão
e faz subir aos altos de Baal, e viu Balaão dali a última parte do povo. Quando entra no capítulo 23, Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Aqui, meus irmãos, vai começar a feitiçaria. Mas naquele primeiro monte, onde era para começar uma feitiçaria, a boca de Balaão é tomada por Deus. E Balaão começa a abençoar o povo de Deus, começa a abençoar o povo de Israel. E Balaque disse no versículo 7, capítulo 23, amaldiçoa esse povo, detesta Israel. Versículo 8, como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Como detestarei o que Deus não detesta? É o povo de Deus, a menina dos olhos do Senhor, protegida pelo Deus invisível. Aleluia, meus irmãos. Balaque não desiste. Conduz Balaão ao segundo monte, versículo 14. Agora ele sobe ao cume do monte Pisga, e ali vai iniciar um outro trabalho de feitiçaria. Deus novamente toma a boca de Balaão, e ele chama Balaque, o rei, que o contratou, e disse: Balaque, agora eu vou dizer uma coisa que você precisa ouvir. Inclina os teus ouvidos a mim. Versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado, eu fui ordenado de abençoar esse povo. Deus tem abençoado e eu não tenho poder de revogar a bênção de Deus sobre a vida desse povo. Balaque, no meu conhecimento de feitiçaria, aos deuses que eu já clamei, aos demônios que eu já invoquei, eu não vejo aqui nas minhas anotações uma forma de revogar a bênção de Deus sobre esse povo. Não dá, simplesmente não dá. Agora, algo que é interessante, no versículo 21, Balaão está descrevendo as características de Israel. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele e nele. E entre eles, olha só, se ouve o alarido de um, que coisa espetacular. Porque é que no meio de um povo que não tinha rei, tinha alarido de um rei. Aqui está dizendo que o povo, conforme eles observavam de cima do monte, Balaão está dizendo: está vendo o povo? No meio deles tem alarido de um rei. Eles estão festejando como se tivesse um rei. Eles estão proclamando a existência de um rei, e eles não tinham rei. Aqui a liderança era de Moisés, não havia começado a monarquia de Israel ainda, mas eles já comemoravam. É como se eles já estivessem adorando a Deus por ser rei do seu povo. Eles não tinham rei e comemoravam como se tivessem. Sabe por quê, meus irmãos? Para confundir o adversário. Quando a igreja do Senhor se reúne e começa a fazer alarido de vitória, antes de receber a vitória, o inferno não entende nada. Como é que esse homem está no banco dessa igreja glorificando pelo que ele passou? Como é que essa mulher está na igreja perseverando, tendo ouvido o que ela ouviu? Como é que esse homem está cantando? Como é que essa mulher está adorando ao Deus dele, se ela ainda não recebeu a vitória? É porque o justo vive pela fé. Nós não andamos por vista, nós temos certeza na palavra. A promessa não falha, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse, ele vai cumprir. E ele disse nessa noite que essa bruxaria vai cair por terra, e ele já está desmanchando. A espada está cortando uma maneira. Aleluia! O nosso adversário é tentador, ele é insistente, e ele vai subir no terceiro monte. Eles passaram rodeando o arraial de Israel. Versículo 28 do capítulo 23. Agora eles sobem ao cume de Peor. E Balaão disse a Balaque: edificai-me aqui mais 7 altares, 7 bezerros, para outra feitiçaria. Mas aqui Deus já está colocando o ponto final. Aqui Deus vai fazer algo mais extraordinário do que simplesmente matar Balaão. Deus é tão misericordioso pelo que ele faz pelo seu povo, que Deus toma a vida de Balaão, de forma que no versículo 2 do capítulo 24 diz que agora é o Espírito de Deus que veio sobre Balaão. Dá para entender isso? Consegue entender? Se não entender, não tem problema, porque é o que Deus faz. Como é que o Espírito de Deus vai vir sobre um adivinho? Como é que o Espírito de Deus vai falar na boca de um feiticeiro? Deus é dono de tudo. Deus manda em tudo e
diabo não é autônomo, ele vai até onde Deus permite, ele faz só o que Deus permite. O demônio só faz o que Deus permite, eles não fazem nada além do que está escrito para eles fazer. A ordem já foi dada e Deus usa quem Ele quer para o bem do seu povo. E aquele que era para amaldiçoar Israel, agora é tomado pelo Espírito de Deus. E ele fala com tanta consciência, com tanta sanidade, que a Bíblia diz no versículo 3 que ele fala de olhos abertos. E fala aquele que ouviu os ditos de Deus, que a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos, ele é tomado pelo Espírito de Deus. Quando a Bíblia diz ele cai em êxtase, agora não é mais o sentido dele, não é mais a vontade dele, agora Deus tomou ele, agora é a vontade de Deus, é o sentido de Deus, é o propósito de Deus. Quando chega o tempo oportuno de Deus, caia por terra a vontade de Satanás, o sentido de Satanás, o propósito do inferno. Aí entra o propósito de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, a promessa de Deus. Aleluia! Isso é a palavra para você. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente. É noite que essa bruxaria terminou. Até aqui Deus permitiu, mas hoje Deus está dizendo: chega, agora é o meu Espírito que vai falar, agora é o meu Espírito que vai agir. A partir de hoje você vai se levantar, a partir de hoje você vai caminhar, a partir de hoje as coisas vão mudar. Esse mal que está prevalecendo na sua vida até hoje, porque o tempo é de Deus, é Ele que manda, é Ele que comanda, tudo é dele. Aleluia. Balaque, o rei, disse para Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos eu te chamei, porém agora você os abençoou inteiramente 3 vezes. Balaque queria que Balaão amaldiçoasse uma vez o povo de Israel. Deus fez com que Balaão abençoasse 3 vezes Israel. Está entendendo que a bênção de Deus será triplicadamente maior sobre a tua vida? Aleluia, vai ser notório a mudança e a transformação que Deus vai fazer. 3 porque é pai, 3 porque é filho, e 3 porque é Espírito Santo. Já tem bruxaria caindo por terra. Essa depressão é bruxaria, está caindo agora por terra pela palavra de Deus. Se tem demônio que só sai com jejum e oração, então está caindo por terra agora, em nome de Jesus. 3 vezes a bênção sobre a tua vida na área em que você foi amaldiçoado. Se o teu casamento está sendo alvo de bruxaria, seja abençoado em nome do Pai, seja abençoado em nome do Filho, seja abençoado em nome do Espírito Santo de Deus nessa noite. Se a tua saúde está sendo amaldiçoada por bruxaria, receba a saúde em nome do Pai, receba a saúde em nome do Filho, receba a saúde em nome do Espírito Santo. Se a tua casa está sofrendo por alvo de bruxarias e maldições contra a tua vida, receba na vida dos teus filhos, receba na vida da tua família a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo. Se a tua vida está sendo, a tua vida ministerial e espiritual está sendo bombardeada por maldições, receba agora. Receba agora a bênção em nome do Pai,
teu adversário é que tem que ficar preocupado com a tua vida diante do teu Deus. São eles que têm que ficar alvoroçados. Você tem que dormir em paz, porque a palavra de Deus diz que Deus dá aos seus amados o sono. Abre teu coração para você receber 3 vezes mais do que Deus tem sobre você e para você. Porque o Espírito de Deus não é para Balaão, o Espírito de Deus é para a igreja. Mas se Deus fez na vida de Balaão com que ele falasse pelo Espírito, Deus pode fazer você também falar pelo Espírito. Em nome de Jesus Cristo, abre o teu coração agora, porque a presença de Deus está aqui. Oh, o poder de Deus manifestado pela palavra, pelo verbo vivo está aqui. Essa bruxaria vai sair, essa maldição cai por terra em nome de Jesus, ela não vai resistir. Abre o teu coração e entrega agora tudo que é dele para ele. Todo mal cai por terra agora. Sai da mente, sai do coração, sai da alma, vai caindo agora. Toda pressão, toda depressão, toda possessão, demônio escondido, demônio oculto, você foi visto, os olhos de Deus te viram, e você vai sair hoje, você vai cair por terra hoje. É hoje o dia da vitória do povo de Deus. Recebe nessa noite, minha irmã, recebe nessa noite, meu irmão. Abre o teu coração e se encha do Espírito Santo. Não vai ser mais palavras de lamentações, palavras de lamúrias dos teus lábios. Você vai cantar o hino da vitória. Você vai cantar o hino da vitória. Cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Porque não há um Deus como o nosso Deus. O teu coração se encha de graça. O seu coração se encha de fé. O teu corpo está sendo visitado pelo amado Espírito Santo. O teu corpo está sendo curado agora dessa enfermidade. O teu corpo está sendo curado dessa doença. Vai cair por terra, porque Deus é na tua vida. A bênção em nome do Pai, a bênção em nome do Filho, a bênção em nome do Espírito. Receba a tua cura agora. Receba o teu milagre agora, em nome de Jesus Cristo. Agora eu encerro dizendo: o povo de Deus estava caminhando. E tudo isso que aconteceu aqui, toda essa investida de Balaque e Balaão, o povo de Israel não viu, foi no silêncio. Satanás estava agindo contra o povo de Deus. O povo de Deus não sabia, estavam lá fazendo o quê? Cultuando, adorando a Deus no alarido, como se tivesse um rei no meio deles. Enquanto isso, o adversário subiu os montes, observando o povo. Como é que nós vamos destruí-los? Como é que nós vamos amaldiçoá-los? E Deus cuidando do seu povo. Continue caminhando, que Deus cuida de você sem você ver. Há maldições que eram para te alcançar e jamais te alcançarão. Deus trabalhou no silêncio. Um dia você saberá na eternidade. Tudo isso aqui aconteceu e o povo de Israel sequer viu. Deus até hoje trabalhou pela tua vida sem você ver. Hoje Ele só quis te dar o anúncio que hoje é o fim dessa luta que você estava passando, em nome de Jesus, para que você saiba a data, para poder testemunhar e o nome dele ser glorificado, em nome de Jesus.